Oi pessoal, tudo bem? Então, nesse último tema do nosso curso de Cosmologia 1, eu vou mostrar para vocês o que é o parâmetro de desaceleração do universo. Muita gente, sabe que o universo está se expandindo e tal, e sabe que está expandindo aceleradamente, e às vezes perguntam, tá bom, mas com que aceleração o universo está expandindo? Sabe que está aumentando essa velocidade. Qual é essa taxa? Qual é essa taxa de aceleração? Existe, a gente pode calcular essa taxa de aceleração, só que a gente chama ela, curiosamente, de parâmetro de desaceleração. Por quê? Porque ela remonta a uma época em que os cosmólogos acreditavam que o universo estava se expandindo e provavelmente de modo desacelerado, por causa do efeito da massa, da matéria, que segura a atração gravitacional atrativa, força gravitacional atrativa. Então achavam que seria de maneira desacelerada, então calculavam essa desaceleração. Hoje a gente sabe que é o contrário, ele expande de maneira acelerada, mas como muita coisa na ciência, ficou por razões históricas esse parâmetro de desaceleração. Para a gente entender direitinho esse parâmetro de desaceleração, para não jogar simplesmente uma fórmula pronta para vocês, a gente vai precisar olhar um pouquinho para uma questão matemática chamada série de Taylor. Normalmente não se estudam séries em cálculo 1. São raríssimas as exceções, tá? Raríssimas. Talvez algum de vocês que esteja me assistindo já tenha feito cálculo mais avançado que cálculo 1. Talvez não, provavelmente muitos de vocês já tenham feito, E talvez já tenham estudado séries, porque às vezes até um estudante de engenharia não chega a estudar séries aprofundadamente. É muito raro, mas, enfim, tem todo tipo de currículo por aí, Então eu vou fazer uma introdução às séries de Taylor, de uma maneira bastante livre, digamos assim, Não é como eu faria num curso de cálculo, Se eu estivesse dando curso de cálculo, eu iria definir as séries de Taylor de maneira muito mais formal que isso, tá? Depois que eu definir as séries de Taylor aqui de maneira mais simples, a gente vai ver como isso está ligado à tal da desaceleração do universo, tá bom? Então isso daqui é a nota 17A, tá? E são as séries de Taylor. Como motivação das séries de Taylor, eu vou, como eu disse, fazer de uma maneira mais livre, Eu vou usar uma equação muito conhecida da física, que vocês certamente conhecem, que é a equação do MRUV. A posição de um corpo no espaço é igual à posição inicial mais V0 vezes o tempo mais a t ao quadrado sobre 2. Como isso é um curso de cosmologia, um curso de física, é melhor a gente começar com um exemplo de física do que com uma abstração matemática pura, digamos assim, para falar disso. Então, essa equação aqui é do MRUV e ela tem aqui o parâmetro de aceleração. Será que a gente consegue montar um negócio equivalente desse para o universo? Porque aqui a gente tem velocidade, tem posição e tem aceleração. Então a gente pode pensar nisso tudo para uma certa galáxia, Como se a galáxia estivesse fazendo MRUV, De novo, de maneira bastante lata, bastante simples, assim, Não estou dizendo que é isso que está acontecendo, mas pensa, uma galáxia tem uma distância, ela se afasta da gente com uma certa velocidade, e essa velocidade está aumentando, está acelerando, É isso que a gente quer, Sim, a gente pode montar uma equação equivalente dessa para o universo, tá? Só que para isso a gente vai usar a série de Taylor. Então a gente vai precisar interpretar um pouco mais de profundidade isso daqui. A gente pode olhar essa equação aqui do MRUV, primeiro que essa equação do MRUV só vale para objetos com aceleração constante, tá? Então essa daqui é uma equação de MRUV. E o MRUV, se você lembrar das aulas de Física 1, MRUV é um movimento onde a aceleração é constante. Isso é fundamental, Por isso não tem outros termos aqui. Porque a aceleração não muda. Se a aceleração variar, aí muda a equação. Bom? Naturalmente, vocês vão ver, não é o que está acontecendo com o universo, é um pouco mais complexo que isso. Então, essa equação que a gente tem é que a gente tem o R, a posição, como uma função do tempo. E a gente pode olhar para os parâmetros dessa equação da seguinte maneira. Eu posso pensar
porque é assim mesmo, que velocidade zero, o que eu escrevo como velocidade zero, é a velocidade no tempo t igual a zero, né? Seja lá a unidade que eu estou usando aqui, tempo t igual a zero, tá? E isso daqui é, na verdade, dr dt calculado em t igual a zero, tá? Então, v0 é a velocidade no começo, sim, mas ela é dr dt, a derivada da minha função, calculada num certo tempo. Tempo zero, tempo do início. Eu posso escrever a mesma coisa para aceleração. Quer dizer, a mesma não, uma coisa equivalente, né? Se fosse a mesma, ia ser velocidade de novo. A aceleração, ela é a função aceleração calculada no tempo zero, e isso daqui é igual aí à segunda derivada calculada num certo tempo, que é o tempo zero, tá? Isso é a aceleração. Que no caso do MRUV tem que ser um valor constante, não pode depender do tempo, né? No caso do MRUV, a aceleração não é uma função do tempo. A velocidade, sim, a velocidade é uma função do tempo. Quem lembra lá bem de Física 1, lembra que a partir dessa equação a gente chega na equação V igual a V0 mais AT. Então V depende do tempo, linearmente no MRUV. Tá bom. Então, gente, eu posso com essa observação aqui reescrever essa equação e vai ajudar a gente a escrever uma equação geral daí. No lugar de R0 e de V0, eu vou colocar essas duas coisas. Então, eu vou ter o seguinte. R de t vai ser, ao invés de R0, vai ser R calculada em t igual a zero. Mais, ao invés de V0, vai ser dr dt calculada em t igual a zero. Vezes t. Né? Vezes t. Mais t2r dt2 em t igual a zero, vezes t ao quadrado sobre 2, né? Tá? Isso daqui, gente, eu posso escrever, em vez de dr dt em t igual a zero, eu posso botar uma notação mais compacta, né? Porque isso aqui tá meio chato, né? Eu posso escrever isso daqui assim, olha, r calculado em zero, é o tempo zero, dr dt, eu posso colocar r ponto calculado em zero, vezes o tempo, mais r, dois pontos, calculado em zero, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Fica um pouquinho mais compacto, né? R de t. Tá? R de t é isso daí. E a gente já está quase chegando onde eu quero. A gente pode pensar agora num segundo caso. Quer dizer, numa generalização ainda maior aqui. A gente está calculando essa função para um tempo zero, a partir de um tempo zero. Pensa o seguinte, eu pego valores dos coeficientes no tempo zero e posso calcular quanto que vale o R para um tempo t qualquer. Isso aí que é legal. Isso é o princípio da série de Taylor. Eu tomo a função calculada no tempo zero, as suas derivadas calculadas no tempo zero e tenho a função no tempo qualquer. Então, a partir do tempo zero, eu consigo, sabendo os valores da função e suas derivadas no tempo zero, eu consigo calcular a função no tempo qualquer, no MRV. A gente pode generalizar mais isso daí. Eu não preciso calcular num tempo zero, não precisa ser no tempo zero. Eu posso calcular num tempo t0, que seria um tempo inicial qualquer. Eu posso calcular se o t0 for, inclusive, diferente de zero. Nesse caso, eu só vou fazer uma mudança de variáveis, tá? Nesse caso, eu vou fazer uma mudança de variáveis no lugar de t, eu vou trabalhar com ΔT, que é t menos t0. Ou seja, quando t for t0, ΔT é zero. Exatamente o que eu tenho aqui, né? Então, nesse caso, eu ainda assim posso escrever a minha RT, é uma mudança de variáveis, tá? Só que a minha RT vai ser escrita em função do t0, R de t0, mais R ponto de t0,
Agora o delta, ao invés de t, eu tenho um ΔT, mais R2 pontos em T0, ΔT ao quadrado sobre 2. Tá? Beleza. Agora a gente generalizou ainda mais. Olha só o que a gente tem, para ficar bem claro. Pegue os valores do movimento num certo instante, T0. Ou seja, tem um objetinho se movimentando em MRUV aqui na frente. Em qualquer instante, uma fotografia no instantâneo capta posição dele, velocidade dele e aceleração dele. Você vai saber dizer qual é a posição desse objeto em qualquer instante posterior. Em qualquer instante. Apenas com esses 3 valores jogando nessa equação. Veja como é poderoso isso. Então, eu sabendo, agora generalizando para uma função qualquer, que é a tal da série de Taylor. Eu sabendo, eu quero saber o valor de uma função na posição x. Mas eu não sei quanto ela vale na posição x. Mas eu sei quanto ela vale em x0, numa outra posição, que eu vou chamar de x0. Então eu posso dizer que f de x é o valor da f em x0. Mas é claro que a f de x não é f de x0, né? Se eu fizer o gráfico da f de x, x0 está aqui. O x é uma variável qualquer, uma posição qualquer no eixo x. É claro que o valor da função em x0, f de x0, isso aqui é f de x0. Não é o valor da função em x. O valor da função em x é outro número. Mas, se eu usar as derivadas, eu tenho o valor da função. F de x0 f de x vai ser f de x0 mais f' em x0, eu vou corrigir pela derivada, vezes x menos x0, que seria o ΔX ali, né, o ΔT, tá? Mais, aí eu tenho a segunda derivada ainda nessa correção aqui, né? Então, não apenas a derivada, mas a concavidade, a segunda derivada da função, concavidade, f' em x0, então eu pego a concavidade nesse ponto, multiplico pelo x menos x0, ΔX, ao quadrado, dividido por 2. Aqui tem um 2. Já vamos ver de onde sai esse 2. Gente, o dedo está coçando, né? O dedo está coçando para botar mais termos, porque isso aqui ainda não vai ser uma igualdade. Não vai ser uma igualdade isso daqui. Não dá para eu pegar só a linha e a concavidade. É uma igualdade no caso do MRUV, porque a aceleração é constante, a definição de MRUV. Então isso daqui, a segunda derivada, é um número constante, significa que a terceira derivada é 0. Então a partir no MRUV, todas as outras derivadas são 0. Está coçando o dedo aqui para a gente montar uma igualdade num caso genérico, em que eu não tenho MRUV. Está coçando o dedo para eu botar assim, ó, F3' em x0, ΔX, né, ao cubo. E agora eu vou dividir por quê? Por 3? Não, eu vou dividir por 3 fatorial. E aí você já vai entender, daqui a pouco você já vai entender por que o fatorial. 2 é 2 fatorial. 1 é 1 fatorial. Então isso daqui vai ser somando um termo que é a enésima derivada, calculada no x0, x menos x0 na n, dividido por n fatorial. Mais, vai lá para o infinito, né? N tende a infinito, tá? Então, segue. Isso aqui é a série de Taylor, deduzida de uma forma de vista física. Matematicamente, a dedução tem que ser bem mais formal. Você precisa provar que isso aqui converge, e um monte de história aqui, tá? Precisa ver o raio de convergência, etc. É bem mais sofisticado que isso. Fisicamente, está argumentado para vocês, acho que de maneira justificada, tá? Só não está argumentado ainda o fatorial, né? O fatorial você pode pensar da seguinte maneira: eu calculei a f, mas eu posso calcular as outras derivadas da f também a partir dessa expressão. Então eu posso derivar f. Se eu derivar f uma vez, vai cancelar esse termo, porque ele é uma constante. É a f calculada num ponto, é um número. Então esse termo some. Então f' de x vai ser
apenas, isso daqui é um número, é a derivada calculada, isso aqui é um número, veja isso como um número. A função está aqui, x menos x0. Derivar isso daqui dá 1, então vai ter f'. Então se eu derivar isso daqui, f' de x vai ser igual, o primeiro termo vai sumir, tá? F' de x vai ser, eu vou deixar os espaços aqui para você ver. F' de x vai ser f' de x0, que é um número, então não deriva, a derivada está aqui. Derivada disso dali é 1, dividido por 1 fatorial. Mais o termo da segunda derivada. Então, a segunda derivada também não vai mexer, né? Porque também é um número, f duas linhas em x0 é um número. Segunda derivada em x0. Não é uma função. Tem o x0 é um número, é 2, é 3, eu calculo a segunda derivada lá e tem um número, sei lá, 1000. A derivada está aqui. Esse 2 vai cair. Vezes 2, x menos x0 sobre o 2 fatorial. E aqui também vou derivar. Agora você já deve estar vendo o fatorial aparecer, né? F3', 3, x menos x0, 2 sobre 3 fatorial. E assim por diante. Agora, se eu quiser calcular a segunda derivada, vou derivar essa expressão que está aqui. Na segunda derivada, esse termo morre, porque é só um número. Esse termo aqui é um número, vai ficar aqui. Esse cara vai morrer. Então, eu vou ficar f duas linhas. É só um número, ele não mexe, hein? Não esqueça. X menos x0 derivado é 1. Então, eu vou ter 2 sobre 2 fatorial, que é 1. Mais f3' em x0, 3 vezes o quadrado dá 3 vezes 2. X menos x0 sobre 3 fatorial. Você está vendo que o fatorial que está aqui é para cancelar o fatorial que vai aparecer à medida que a gente vai fazendo derivadas sucessivas, né? Então é dali que vem esse fatorial, tá? Então isso daqui é a série de Taylor. A série de Taylor, ela é muito importante em física, muito importante em matemática. Deixa eu apagar isso ali. Você já entendeu esse esquema aqui, né? Eu botei aberto assim, para não ter que ficar pulando linha, né? Para ficar mais claro. A série de Taylor, ela é muito importante em física, muito importante em matemática, né? Porque ela nos diz que a gente, quando não conhece uma função, a gente pode calcular essa função num ponto x qualquer a partir do conhecimento que a gente tem no outro ponto do x0. Só que aqui, porque eu estou num ponto desconhecido, para eu chegar até aqui, não basta eu saber o valor da função aqui. Eu preciso saber a derivada, eu preciso saber a segunda derivada, eu preciso saber a terceira derivada, eu preciso saber as infinitas derivadas da função nesse ponto. Mas são números. Dados esses números, eu consigo calcular a função em qualquer outro lugar, tá? Então ela é a série de Taylor, ela é muito importante em física. Porque muitas vezes em física a gente tem essa situação. A gente conhece bem uma lei física perto de um certo conjunto de variáveis, certo? Medida que eu fiz. E eu posso calcular essa lei física um pouquinho perto dela usando a expressão da série de Taylor, tá bom? Então, ela é interessante por causa disso. E no nosso caso, ela é interessante porque ela nos diz como calcular a derivada, a aceleração de um movimento. A aceleração de um movimento é a segunda derivada daquela equação ali, tá? Então a segunda derivada, ela está relacionada com a aceleração, com esse conceito de aceleração que a gente tem. E é o que a gente quer com a lei de Hubble, né? A gente quer tirar essa medida de aceleração da lei de Hubble. Então, para a gente poder pensar em termos de aceleração e lei de Hubble, o que a gente precisa fazer é expandir a lei de Hubble em série de Taylor, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, é a nota 17b. Vamos fazer, encontrar a aceleração do universo, tá? Então, para isso, a gente vai pensar no movimento. A lei de Hubble, ela em si não é a equação do movimento do universo, né? Então, falei que a gente vai expandir a lei de Hubble em série de Taylor. Não é exatamente isso, mas é quase isso. A lei de Hubble em si não é um movimento, tá? O que é o movimento mesmo de expansão do universo é
o fator de escala. O fator de escala me diz como que as distâncias variam. E aí eu posso calcular a velocidade, a aceleração dessa variação, desse fator de escala. Então a gente precisa fazer a expansão em série de Taylor do fator de escala. Para nossa infelicidade, o fator de escala tem a letra A, que é de aceleração, tá? Então vamos tomar um pouquinho de cuidado só para não confundir uma coisa com a outra aqui, mas a gente não vai ter problema. Então, a gente pode dizer que o fator de escala ele é uma função, sem dúvida, do tempo. Óbvio, né? A gente sabe disso, né? A expansão do universo depende do instante que a gente está olhando. Então eu posso, sendo ele uma expansão, uma função do tempo, eu posso abrir ele em série de Taylor. Eu posso escrever A como em função de T0 mais A ponto em T0, T menos T0, mais A 2 pontos, T menos T0, quadrado, sobre 2, mais... E aqui uma coisa importante, vai ter mais termos. Assim como a série de Taylor tem infinitos termos, se eu quiser expandir essa função do tempo em série de Taylor, também vai ter infinitos tempos. Eu não tenho aceleração só no MRUV. O corpo não precisa estar se movimentando com aceleração constante para eu poder definir a aceleração. A aceleração existe para qualquer movimento. Mesmo que eu tenha um movimento totalmente irregular. Só que aí a aceleração varia com o tempo. Então a aceleração é uma função do tempo. No MRUV não. Uma função qualquer, tá? Então, de maneira geral, a aceleração vai depender do tempo conforme a gente está vendo ali. E é o caso da lei de Hubble, tá? Então, a gente pode escrever essa equação aqui em termos mais adequados para a gente. Vamos manipular. Então, a gente pode escrever o seguinte. A de t, eu vou escrever só como A. Que é o fator de escala que varia com o tempo, tá? Então, eu vou ficar colocando lá. A de T0 é o fator de escala hoje. T0 eu vou colocar como tempo, idade do universo hoje. Eu poderia colocar qualquer tempo, mas eu vou colocar como sendo o universo hoje, tá? Então eu vou dizer o seguinte, T0, deixa eu escrever com outra cor. Então T0 vai ser hoje. Não precisava ser, tá? Podia ser qualquer tempo. A equação é genérica. Eu poderia colocar 1? Sim, eu poderia colocar 1, mas vai ficar mais fácil para a gente eu deixar em termos de A0. Você já vai ver por quê, tá? Então vamos deixar, por enquanto, em termos de A0. Mas A ponto... A ponto calculada em T0. Vou deixar assim por enquanto. T menos T0 mais A 2 pontos em T0, T menos T0 quadrado sobre 2, mais os infinitos termos aqui que não interessam pra gente. Tá bom. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dividir tudo por A0 nessa equação e a gente vai ficar com uma equação assim, ó. A sobre A0 vai ser 1 mais A ponto sobre A0, A ponto 0, vou escrever A ponto 0 para dizer o A ponto hoje, tá? Delta T mais A2 ponto 0 sobre A0, delta T quadrado sobre 2. Então, vamos fazer uma coisa que os físicos fazem muito. Truncar a nossa série. Truncar a série quer dizer o seguinte, o que tem de relevante de variação está até o segundo termo. Às vezes eu preciso levar a expansão até o terceiro termo, o quarto termo, o quinto termo. Quer dizer o seguinte, que os outros termos não contam muito nessa conta aqui, não são muito relevantes. Então vamos trabalhar com a série truncada, tá? É ordens de grandeza de variação, não é algo muito difícil de você imaginar. Por exemplo, a gente começou com um exemplo de movimento, né? Aqui, vamos pensar no mesmo caso de movimento. Eu tenho um carrinho que está se movimentando a 100 km, um carro se movimentando a 100 km por hora, e ele está freando.
Então, a velocidade é um valor importante para calcular a distância, porque 100 km por hora vai dar um valor, mexe bastante na distância. Ele está freando, freando a 10 km por hora ao quadrado, ou seja, a cada hora diminui 10 km na velocidade. Então, é importante também. Agora, está tendo uma variação da aceleração, que é muito pequena. Já não interessa mais. Eu posso escrever o movimento apenas como posição, velocidade e aceleração e já vou conseguir descrever bem esse movimento, tá? E a variação da aceleração pode não ser relevante. Então, muitas vezes na natureza eu não tenho um MRUV, eu não tenho uma aceleração constante, mas eu tenho uma aceleração que a variação dela é muito pequena. Então eu posso descrever o movimento como se fosse quase um MRUV. Tá? Isso acontece bastante em física, tá? É truncar a série, trabalhar apenas até um certo grau aqui da expansão. Então, vamos trabalhar apenas até o segundo termo aqui. Quadrático, né? Os outros a gente vai descartar. Uma outra forma de você pensar é o seguinte, não é que o termo está variando pouco, é que eu estou olhando por intervalo de tempo, uma variação de tempo pequenininha. Eu estou olhando um ponto perto. Quando o ΔT, nesse caso, é pequeno, um ΔT ao cubo já faz com que o produto ali fique descartado e não é relevante para a minha variação, tá? Em termos de função, de análise da função, é quando você está olhando um ponto perto do ponto que você quer. Quando você está olhando o x, 0, está perto do x. Então só precisa da derivada e quando muito da segunda derivada. Não precisa de outras, tá? Se quiser aprofundar, precisa pegar matemática para olhar isso aí, tá? Mas está aí essa equação. O termo quadrático, gente, que está aqui, é a aceleração. Tá vendo que a equação é o mesmo tipo de equação que a gente tem? Então, esse termo quadrático que está aqui é a aceleração já. Só que vamos fazer o seguinte. A gente sabe, vamos ainda manipular um pouquinho mais essa equação. A gente sabe que o H, né, é A ponto sobre A. Não é? H igual a ponto sobre A. Definição da constante de Hubble, que a gente trabalhou até aqui, né? Várias vezes até aqui, né? Então, a gente sabe que A ponto, calculado hoje, dividido por A hoje, é a constante de Hubble hoje. A gente pode botar isso nessa equação aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. A sobre A0 vai ser 1 mais H0 ΔT mais A dois pontos A0 sobre A0 ΔT ao quadrado sobre 2. Agora, gente, o que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos uma equação adimensional. A é adimensional, A0 também, tanto que eu tenho o número 1 aqui. E nessa equação adimensional, eu tenho um termo, um coeficiente que tem dimensão, e um termo, o ΔT, uma variável que tem dimensão, tempo. Claro, a constante de Hubble é o inverso de tempo, né? Então, a constante de Hubble vezes tempo dá adimensional, não tem unidade. Aqui, eu tenho uma variável, um coeficiente que tem dimensão, inverso de tempo ao quadrado. E aqui um ΔT, que é tempo ao quadrado. Você já sabe que físico não gosta de dimensão. Né? Já aprendeu isso, né? Não é que a gente não gosta, é que atrapalha. Para adimensionalizar essa equação, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai se lembrar do tempo de Hubble. O tempo de Hubble é 1 sobre H0, né? A gente viu isso várias vezes no curso. Então, significa que isso daqui, né? Significa que H0 é igual a 1 sobre o tempo de Hubble. Claro, só invertir. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar de variável. Em vez de escrever ΔT, nós vamos trabalhar com uma variável adimensional. Nós vamos trabalhar com a variável ΔTau, onde ΔTau é ΔT sobre o tempo de Hubble. Porque daí o ΔTau é adimensional. A gente já trabalhou com o tau antes, né? Ele é adimensional. Tá? E aí eu fico com a equação do jeito que físico aprova. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar de variável. Nós vamos, no lugar do ΔT, colocar tempo de Hubble ΔTau.
E tempo de Hubble é 1 sobre H0, então é delta tal sobre H0. Vamos jogar isso aqui na equação. Jogando isso aqui na equação, a gente vai ficar com A igual a A0, A dividido por A0 igual a 1, mais, no lugar de delta T, eu vou colocar delta tal sobre H0. Então, delta tal sobre H0 vezes H0, delta tal. Olha que coisa bonita, já está diminuindo a equação, está sumindo termos. Delta tal é adimensional, é a medida de tempo adimensional, escalonada pelo tempo de Hubble. No lugar de delta t quadrado, vai ficar delta tal ao quadrado, H0 ao quadrado. Então vai ficar A0, 2 pontos, A0, H0 ao quadrado, delta tal ao quadrado sobre 2. Essa equação, gente, é a equação de expansão do universo adimensionalizada. E o termo que eu tenho aqui, naquela equação, é a aceleração. Tá? É a aceleração. Então, daqui eu tiro o valor da aceleração. A aceleração era o coeficiente que ficava na frente. Cadê a equação? A aceleração era o termo que ficava na frente do t ao quadrado sobre 2. Aqui tinha unidade, mas eu não quero unidade. Como eu tenho já o A para fator de escala, a gente usa na cosmologia a letra Q para o parâmetro de desaceleração. Então, o que hoje, porque isso aqui é hoje, né? A0, A2.0, H0, é tudo hoje, se refere a hoje. Então, o parâmetro de desaceleração hoje, ele é A0, 2 pontos, sobre A0, H0. Só que lembra que eu falei que a gente definiu ele como parâmetro de desaceleração? Esse termo, do jeito que está aparecendo na equação ali, é uma aceleração, não uma desaceleração. Desaceleração é o contrário da aceleração, tem um sinal negativo. Então o Q0 ele é definido como menos isso daqui. Esse é o parâmetro de desaceleração hoje. Assim como a gente tem o H e tem o H0, né? Sendo que o H0 é o H definido hoje, a gente pode definir agora um parâmetro de desaceleração para um tempo qualquer, que é o Q de t, como sendo menos A 2 pontos sobre A H. E agora você entende por que eu não quis colocar A0 igual a 1 lá no começo daquela conta, né? Eu quis deixar o A0 aqui. Porque se eu tivesse colocado A0 igual a 1 lá no começo, não ia ficar claro para mim que o parâmetro de desaceleração para um tempo qualquer depende do fator de escala naquele tempo, tá? Então foi só para poder fazer essa construção, essa analogia aqui. Essa daqui você pode chamar de aceleração do universo. Na verdade, desaceleração, né? Por causa do sinal de menos ali, tá bom?